paz de Deus, irmãos. Ai, meu Deus. A paz de Deus, irmãs. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que vive e reina eternamente. Aqui quem fala é a irmã Tânia. Entro aqui na autoridade do nome de Jesus. É um canal de pregação da palavra, um canal de revelação, um canal de direcionamento da parte de Deus. Amém? Faz tempo, irmãos, faz tempo que eu não entrava. Confesso que tá um pouco assim, né? Muitos afazeres, mas o Senhor preparou. Na tarde do dia de hoje, aqui está. Amém? Hoje vai ser algo diferente, direcionado por Deus, lógico. Mas eu não lembro se eu comentei com os irmãos, com o querido ouvinte. Inclusive pode compartilhar o vídeo, é um vídeo de ensinamento da palavra de Deus também. Hoje, né? Hoje realmente é um culto vídeo, porque geralmente eu falo que é um culto, né? Porque quando eu entrego a palavra, não é um vídeo, é um culto. Mas hoje realmente é um vídeo direcionado por Deus, um ensinamento da palavra, amém? Então, pode compartilhar, irmãos, se inscreva no canal, louvado seja Deus. É um canal da plataforma do YouTube. Meu nome é Irmã Tânia. Eu faço parte de um ministério e o Senhor pede para mim entrar e entregar a palavra, trazer uma revelação, uma direção, o ensinamento, né, das Escrituras Sagradas, e hoje estou aqui. Então, clique no sininho para receber todas as notificações. Amém? Então, irmãos, querido ouvinte, eu acho que eu comentei com os irmãos, né, com os queridos ouvintes, que teria algumas novidades, eu teria assim, um ensinamento fora, né? E o Senhor me deu a oportunidade de estar ali com os irmãos, congregando e aprendendo da palavra de Deus, né? Mais profundamente. A palavra de Deus, ela não se estuda, irmãos. A palavra de Deus, ela é revelada. Ela não é um livro, ela não é uma letra, né? Que fique bem claro isso daqui. Eu tenho consciência disso e estou passando isso para os irmãos, para o querido ouvinte. Mas, os estudiosos que estudam as Escrituras Sagradas, né? E toda a história, desde lá do começo, louvado seja Deus. É necessário que nós venhamos a conhecer. Para quê? Para saber a origem, né? Mas quem traz a palavra revelada é o Espírito Santo de Deus, não é o estudo da palavra. Amém? Hoje vai ser, assim, excepcionalmente, porque o Espírito Santo, me pediu para aqui estar. Mas que seja bem entendido. Vou até tirar o fundo aqui. Hoje eu coloquei um louvor, né? O dono da promessa, né? Quem faz a promessa é Deus. Tudo no tempo de Deus cumprirá, amém? Então eu vou fechar aqui um pouquinho. Nada que impeça, né, a promessa. Pode depois ouvir esse louvor, irmãos. É o dono da promessa, né? O nome da levita, né? Uns falam cantor gospel, né? Mas é nada mais do que um levita. Eu já expliquei o que é levita aqui. Pode assistir os outros cultos. Que é aquele que não sabe o que é um levita, nos outros cultos tem um ensinamento. E essa irmã, né, essa levita, chama Kellen Bianca. Eu não a conheço, né? Mas o Senhor proveu de eu colocar esse louvor aqui com essa levita, Kellen Bianca, né? E o nome do louvor é Dono da Promessa, né? Tudo tem um propósito, né? Debaixo da terra. Se Deus fez uma promessa para você, para mim, para o querido ouvinte, para o irmão, Deus, ele é fiel para cumprir. Só seguir as coordenadas e nós chegamos aonde o Senhor quer. Amém? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Louvado seja Deus. Então, como eu estava falando, irmãos, a palavra de Deus, ela não é estudada. Não é estudada. Eu tenho consciência disso, eu sei muito bem disso. Só que a história, ela é importante para agregar, somar. Não é o principal. Por que eu tô falando isso? Porque é necessário que eu, os irmãos, o querido ouvinte, todos que vão chegar a este vídeo, porque hoje realmente é um vídeo direcionado por Deus,
pelo Espírito Santo de Deus, mas é um vídeo. E que nós venhamos ter o discernimento, o conhecimento, o entendimento que a palavra de Deus, ela não pode ser estudada. Não adianta um homem, uma mulher saber a letra das Escrituras Sagradas, né? Que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Não adianta ser um grande teólogo. Não adianta ser uma grande teóloga. Não adianta estudar as Escrituras, saber todas as falas, todas as passagens bíblicas, mas não ter o Espírito Santo do Deus vivo para nos guiar. É isso que eu quero deixar aqui bem claro. Hoje eu vou trazer um pouco da história, porque o Espírito Santo de Deus vivo me direcionou a fazer isso. Hoje, especificamente, um caso isolado. Porque nós não podemos vir aqui, anotar a palavra e dizer para os irmãos, para o querido ouvinte, embora muitas pessoas fazem, mas é isso que eu quero chegar, é isso que eu quero esclarecer. Que o Espírito Santo, do Deus vivo, quer deixar bem claro para os irmãos, para o querido ouvinte e para mim, que já sei disso. A palavra de Deus, ela não pode ser copiada, ela não pode ser anotada e chegar aqui e falar assim, eu vou falar aquilo que eu acho que é legal. Não. Isso se faz num canal de entretenimento, eu já disse isso aqui várias vezes, num canal, sei lá, de culinária, e você vai lá e coloca a receita que você quer, um canal de estudo de algo. Não. Aqui é um canal de evangelização, é um canal de entendimento das Escrituras Sagradas. E quem traz a revelação, quem traz a direção do conteúdo que vai ser citado dentro deste canal, da irmã Tânia, é totalmente direcionado por Deus. É isso que eu quero deixar claro aqui. Só que para agregar a isso, junto com o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que me direcionou a fazer isso, olha, já perdi 7 minutos, mas eu preciso explicar isso. Quem me direcionou a fazer isso é o Espírito Santo do Deus vivo. Não a irmã Tânia que achou, é porque eu fui lá naquele estudo, agora eu vou trazer aqui para o canal. Não. Eu fui lá realmente, direcionada pelo Espírito Santo, aprender com os irmãos ali na comunhão, estudar um pouco de coisas assim que vai abranger a minha vida espiritual, mas ela não é o centro. O centro é o Espírito Santo de Deus que me traz a palavra, que me traz a revelação, que me traz a direção, que toma os caminhos da minha vida. O que eu vou fazer aqui hoje é um caso isolado, um complemento. Mas quem reina é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade. Amém? Ficou bem claro? Então vamos lá, irmãos, bem rapidinho. São muitos temas, É uma sequência, são muitos temas. Hoje eu vou trazer uma introduçãozinha. Pra quê? Pra não ficar sem entender, pra não ficar um negócio pesado, monótono, chato. Então eu vou falar uma parte e o senhor vai preparando e eu termino. São 4 edições. Amém? Hoje é a primeira. Eu já fiz mais 3 lá com os irmãos. Amanhã é sexta-feira, Hoje, irmãos, é dia... Eu tô fazendo esse vídeo. Já vídeo mesmo. Dia... Hoje é dia, irmãos. Pra você ver como a minha vida é corrida. Mas hoje é dia 25. 25, Senhor? É 25 ou 26, Pai? Ai, Senhor amado, me ajuda. Hoje é dia 25, isso mesmo. 25 de abril de 2024. Tô fazendo esse primeiro vídeo aqui, De um ensinamento, de um agregado, de um ensinamento da palavra de Deus. Amém? Então amanhã, dia 26, vai ser o último dia que eu estarei com os irmãos ali, Não é no ministério que eu congrego, é em outro que eu congregava. O Senhor, me permitiu, me deu a oportunidade, ali estou na comunhão com os irmãos, tudo baseado, tudo direcionado pelo Espírito Santo de Deus vivo, tudo sobre a rocha, a pedra de esquina lá, que é o Senhor Jesus. Amém? Isso não é nem tanto para o querido ouvinte, é mais para os irmãos, Para os irmãos entenderem
que a irmã Tânia não está estudando a palavra de Deus. A irmã Tânia está agregando a minha vida espiritual junto com os irmãos em outro ministério para aumentar os meus conhecimentos, para o Senhor, de forma mais excelente, usar a minha vida como instrumento para instruir as pessoas. Então eu estou agregando, eu não estou dando o lugar do Espírito Santo do Deus vivo. Tem pessoas que vão entender, tem pessoas que não vão entender o que eu estou falando. É mais para os irmãos mesmo. Eu não estou deixando o Espírito Santo de Deus de lado para aprender a história. Não. Eu estou aprendendo para agregar ao Espírito Santo de Deus as informações para agregar tanto para o cativo, né, para ser liberto, para agregar, para ajudar aquele que não conhece as Escrituras, aquele que não conhece a verdade das Escrituras Sagradas, a ter um entendimento maior. É por isso que o Senhor me direcionou até esse ministério, simplesmente para isso. E o Senhor já me falou por várias vezes, irmãos e querido ouvinte, eu acredito que eu já falei aqui, e vou sempre dizer isso. Eu estou nesse ministério hoje, mas o Senhor pode me tirar hoje daqui e me levar para outro. Por quê? Porque é Ele que conduz a obra, não sou eu. Não é porque eu fui para esse ministério que no momento eu estou que eu vou permanecer ali. Eu vou ficar ali até a hora que o Senhor permitir. Até a hora que for necessário. Se o Senhor quiser me tirar dali e me levar para outro ministério, porque vai ser necessário que eu vá para outro ministério, assim vai ser feito. Amém? Então, eu não sou de um ministério. Eu estou no ministério, respeito muito esse ministério que eu estou, mas se o Senhor quiser me tirar, porque quem faz a obra não é, né, a igreja em si. Nós somos servos de Deus e o Espírito Santo de Deus nos conduz aonde nós estamos a cada momento, a cada fase do meu ministério, dos nossos ministérios. Amém? Então, vou fazer uma oração e eu vou dar a introdução e no próximo vídeo eu já falo a respeito da continuação do que eu vou dar a introdução hoje. Amém? Façamos uma oração e eu já vou aprender aqui junto com os irmãos, né, dar as informações que o Espírito Santo me pediu. Amém? Então, fechamos os nossos olhos, em comunhão, na união ao trono da graça. Pai, em nome de Jesus, Senhor, louvado seja Deus. Pai, quero te agradecer, Pai, por perdoar os meus pecados, né, cometidos na tua presença, a multidão de pecados. Te agradecer, Senhor, por essa força, por essa graça, por essa oportunidade, Pai. Louvado seja Deus. Obrigada, Senhor, pela vitória que tu me destes hoje. Foi uma vitória linda, Pai. Louvado seja Deus. Obrigada, Senhor, porque é o Senhor que prepara todas as coisas. Louvado seja Deus. E também, Senhor, agradecer por me prometer a coroa da vida eterna, se eu permanecer firme, forte e fiel até o fim, Senhor. A Ti, Pai, que é a pedra de esquina, que os edificadores a rejeitaram, e sobre essa pedra, Senhor, Tu edificou a Tua igreja, que és Tu, Senhor Jesus. Agora, Senhor, leve, Pai, este conteúdo, Senhor, direcionado por Ti, Pai, também direcione as almas, os corações, os endereços certos, Pai. Shurian de Ras, de Cas, de Show de Ras. Faça, Senhor, obras de milagres, obras, Senhor, sobrenaturais, obras de salvação, libertação, Senhor, e purificação de almas, Pai. Porque é o maior intuito do Evangelho genuíno segundo Jesus Cristo, é a salvação das almas, Senhor. Não adianta ter libertação, não adianta, Senhor, ter purificação e não estar salvo. Louvado seja Deus. Portanto, Senhor, eu te agradeço e conduza, Senhor, conduza esse vídeo, Pai, que eu venha desaparecer e o Senhor crescer, Pai, em nome de Jesus. E todo aquele que bate a sua porta, a porta se abre, todo aquele que pede em Ti recebe, todo aquele que procura encontra em Ti, não porque merecemos, Senhor, pois somos pequenos, Tu és grande, Senhor, louvado seja Deus. Tudo que eu liguei na terra, Senhor, seja ligado no céu, tudo para a honra e glória do Seu nome, Senhor, que seja feita a Sua vontade, mediante a Sua palavra, em nome de Jesus, Pai do céu, Pai celestial, amém e amém. Amém, irmãos? Então vamos lá, bem rapidinho, ó.
nós vamos falar a respeito do início dos pensamentos cristãos. O Senhor tem me ensinado, me preparado essa parte, e assim vou falar. E eu já falo logo, irmãos, assim, logo de início, antes de começar qualquer coisa aqui, tudo, irmãos, tudo, querido ouvinte, que eu falar aqui a respeito, pesquise em cima do que eu estou falando, com fontes que sejam verdadeiras, né? Se atentar a isso, e na própria Escritura Sagrada. Amém? Eu não vou usar muito a palavra de Deus, a Bíblia hoje, só no finalzinho, né? Tem umas partes sim, mas tudo vocês pesquisam porque é história. Mas está tudo baseado dentro das Escrituras Sagradas. Então vocês pesquisam, aprofundem-se, não tenha medo, sabe? Não, transborde na pesquisa em relação ao que eu falar aqui, para você ter um alto entendimento do que eu estou passando. Porque o que eu vou falar, irmãos, tem que ser rápido, né? Não posso aqui ficar 2 horas, gostaria, mas não pode, né? Por quê? Porque não pode, né? Então se aprofunde naquilo que eu falar. Reserve um tempo, se aprofunde nas informações que eu vou passar, para você certificar do que eu estou falando realmente é verídico, é verdadeiro. Porque o Deus que eu sirvo é um verdadeiro, né? Diz a palavra. Amém? Então vamos lá, ó. Eu vou falar sobre um pouquinho o início de tudo. Eu já tinha falado em alguns cultinhos que eu ministrei anteriormente, no dia de Pentecostes, lembra? Atos 2. Depois vai lá e leia Atos 2. Atos 2 foi logo quando o Senhor Jesus subiu, né? Ele foi crucificado, né? Ele teve o projeto de redenção, né? Deus, eu já falei isso aqui várias vezes, irmãos, querido ouvinte, então eu vou falar de novo. Só para dar, né, a ênfase aqui, onde eu quero entrar. Vou falar bem rapidinho. Deus pediu Jesus, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam lá no trono e viu que o mundo, né, o ser humano, estava totalmente perdido em pecado e ele não conseguia auto se salvar, né? Não tinha salvação, estavam todos em pecado. Então Jesus, vendo tudo isso, né, os 3 lá no céu, né, a Trindade, né, o divino lá no trono da graça, vendo tudo isso, Deus, né, propôs ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio até a terra. Aos 30 anos começou o seu ministério, aos 33 terminou seu ministério sendo crucificado na cruz. Nesses 3 anos de ministério, ele curou, ele batizou, né? Ele curou enfermos, ele ensinou a palavra, ele exortou, ele preparou os 12 discípulos que ficariam após a crucificação do Senhor Jesus. Os 12 discípulos iniciariam a igreja no mundo. É nisso que eu quero chegar. Então Jesus, depois de 3 anos de ministério, né, aos 30 anos ele começou o ministério, até os 33. Aos 33 anos ele foi crucificado, sobe ao céu, né, depois de ser crucificado ali até a última gota de sangue, o véu se rasga, né, Jesus ele pagou todas as leis, né, ele cumpriu todas as leis, sem pecado, né, tal, todo mundo já sabe disso, quem não sabe está sabendo agora, também pode se aprofundar, por isso que as Escrituras Sagradas estão aí, para a gente mesmo tirar todas as nossas dúvidas, entendeu? É lógico, né, que esse assunto é só para realmente quem quer ser salvo, né, não é para você ir para balada, não é para você ir, desculpa, irmãos, não é para você ficar assim, né, aleatoriamente, no mundo sei lá, de Bob, né, numa ilusão, que esse mundo é um mundo de ilusão. Então, esse canal aqui é o intuito de quem quer salvação, de quem quer aprender o que vem do alto, né, o que vem do céu, né. Uma pessoa que é bem carne, que é bem terrena, não vai ter muito valor esse canal aqui, né. Então, procure buscar nas Escrituras Sagradas, aquele que quer aprender, o irmão, a irmã, querido ouvinte, que quer aprender, que eu também tenho certeza que tem muitos que sim, aprender a entender esse processo, né? Então, quando Jesus Cristo é crucificado e sobe, o véu se rasga, nós teremos direito à salvação por Cristo Jesus, porque foi Ele
que cumpriu todas as leis, o plano de redenção que Deus determinou, porque Jesus era o único que não tinha pecado, então só ele poderia fazer, cumprir, porque nós já estávamos em pecado. Então não poderíamos ser o ser humano, tinha que ser, né, o filho legítimo, que é o Senhor Jesus, né? Então ali, quando ele foi morto ao terceiro, né, crucificado ali, morto até a última gota de sangue, se cumpriu, foi consumado. Nós agora, em Cristo Jesus, por isso que é preciso aceitar o Senhor Jesus. Quando você ouve uma pessoa falar assim, você precisa aceitar o Senhor Jesus, tem um porquê. Porque foi ele que cumpriu a lei. Foi ele que cumpriu o plano de redenção que Deus determinou. Então, através dele, do Senhor Jesus, nós temos salvação. Não sei se vocês já ouviram pessoas falarem assim, eu te amo em Cristo Jesus. Porque todo o amor pelos nossos pecados, todo o nosso pecado foi depositado no Senhor Jesus, ali na cruz. Então, tudo que de ruim que tinha na face da terra foi depositado no Senhor Jesus. Então, ele é o maior amor. Ele né, através de Jesus Cristo, Deus provou o amor dele por nós. E como nós somos, louvado seja Deus, importantes para Deus. Porque ele pegou o filho, ele sugeriu ao Senhor Jesus, né, o filho dele amado, para passar por esse processo aqui na terra. E Jesus Cristo, sem hesitar, né, aceitou. Então ali, quando ele foi crucificado, ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele, antes dele ir embora, antes dele ser crucificado ali, ele já falando para os discípulos, preparando os discípulos que ia acontecer, que precisava acontecer a crucificação, tal, né? O que aconteceu? Os discípulos tinham uns que ficavam meio assim, Pedro já falou assim, não, Senhor, não pode acontecer isso com você não, com o Senhor não vou deixar, né? Foi lá, cortou a orelha do soldado, né? Aí Jesus teve que ir lá colar a orelha do soldado, que Pedro era, como que eu posso falar assim, Jesus? Pedro era impulsivo, né? Ele tinha um amor por Senhor Jesus, ele tinha muitos defeitos, né? Mas ele era sincero, ele era impulsivo, o que ele sentia, ele fazia, né? Então, Pedro falou, não vai acontecer isso. Jesus entendeu, identificou, né, o inimigo, né, o adversário ali, falando na boca de Pedro. Ainda que Pedro achasse que estava falando algo de bom, não estava. Porque Satanás não queria, né, o adversário não queria que esse plano fosse consumado, fosse feito, né, executado até o fim. Então, Pedro, sem perceber, foi usado pelo adversário para falar para Jesus, não, porque não ia deixar. E Jesus, muito que rápido, que percebeu que não era Pedro que ali falava, e sim o adversário, falou, Pedro, se afasta de mim, Satanás. Vai ser cumprido o plano, tem que ser cumprido, né, para a salvação da humanidade. Então, ali naquela preparação, avisando todos os discípulos, né, Jesus também comentou que ao terceiro dia ele morreria, né, e ao terceiro dia ele ressuscitaria. E quando ele ressuscitasse, ele ia ao Pai, né, que o céu se abriu, né, João viu a pomba, né, que é o Espírito Santo de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele sobe ao céu, volta, né, pro lugar de origem, né, porque ele saiu da glória para executar o ministério dele aqui, o plano perfeito. Só que ele diz aos discípulos que depois ele voltaria, ainda para dar as últimas coordenadas, né, para os discípulos começarem a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Então, irmãos, tudo aconteceu por conta do ministério de Jesus. Ministério de Jesus. Ao findar, ao terceiro dia, que ao ele falecer e ao ressuscitar, ele veio, mas ficou mais 40 dias aqui na terra. E ele falou para os discípulos que ele vinha a qualquer momento, né? Depois que ele foi ressuscitado ao terceiro dia. Para os discípulos ficarem aguardando, os 12, né? Que ele preparou. Um foi morto, né? Um se enforcou, que foi Judas, que pecou, né? Que vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas. E Pedro negou 3 vezes. Aquele que queria, né, falou, não, Jesus, eu não vou deixar nada acontecer com o Senhor. Ele negou 3 vezes, né?
e o galo cantou, como Jesus falou, e ele lembrou, mas ele pediu perdão a Deus, né? A Jesus. Judas não teve coragem de pedir perdão, achou o caminho mais covarde, né? Mais curto, preferiu se matar ao pedir perdão ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus estava o aguardando. Jesus o perdoaria, porque o amor, a crucificação ali na cruz, foi muito maior do que o erro de Judas ou de qualquer outra pessoa na face da terra. Por isso que pior que você seja, que a pessoa seja, se ela se arrepender, Jesus está pronto para perdoá-la. Lógico, dependendo do que você faz, você tem consequências, né? Você vai ter que cumprir a lei da terra, mas Jesus vai te perdoar. Amém? Jesus vai te perdoar. Então, irmãos, louvado seja Deus. Jesus sobe e fala para os discípulos aguardarem que a qualquer momento ele desceria. E acontece mesmo, aí onde que eu estou falando de Atos 2, os irmãos podem, o querido ouvinte também pode ler lá em Atos 2, eu já fiz um culto a respeito disso. Jesus, todo mundo lá, né, todos os discípulos, né, menos Judas, que se enforcou, aí veio Matias, né, se eu não me engano, preparou, que tinha só 11, né, porque Judas se matou. Então tinha 11, precisava preparar um 12º, né, discípulo, que eram 12, aí veio Matias, né. Aí eles lá no templo, né, descreve as escrituras, Atos 2, estão tudo lá no templo e tal, e acontece o dia de Pentecostes, que aí veio como um vento impetuoso, né, toma todos eles começam a falar em outras línguas e tal, e ali, naquele exato momento, né, todos os outros países, né, eles entendem que está acontecendo alguma coisa ali em Israel, e foi o marco da Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. Se inicia, né, o ministério dos 12, e ali nunca mais vai se findar a Igreja de Jesus Cristo, porque foi findada, foi alicerçada ali, segundo a pedra de esquina, que é Jesus Cristo. Então a igreja, ela não é fundada, ainda que homens a dirijam, né? Não é fundada na mão de homens. É na pedra de esquina, que é o Senhor Jesus Cristo. Só que fala também de Pedro, né? De Pedro. O apóstolo Pedro, ele é um grande homem de Deus, né? O Senhor Jesus via em Pedro o ser humano que ele era, entendeu? Então o Senhor Jesus amava Pedro, com todos os defeitos de Pedro, mas Pedro ele foi se aperfeiçoando, sabe? Conforme você vai entrando em contato com a palavra de Deus, você vai aprendendo e você vai melhorando, né? As pessoas mudam, as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, com os anos, né, com a vida, elas melhoram, né? Elas mudam. O que dirá se você estiver em contato com o teu Criador, com as Escrituras Sagradas? Vai ser um aprendizado muito melhor, porque você não vai ser só uma pessoa boa. Você vai se santificar, você vai enxergar de outra maneira as coisas. Totalmente diferente de um homem íntegro, e um homem íntegro e santo. Uma mulher íntegra, né, na vida circular, sem Deus, e numa mulher íntegra, na vida baseada com Deus, íntegra e santa. A integridade, irmãos, muita gente que não conhece o Senhor Jesus tem integridade, são íntegros, né, procuram ser, mas eles não têm a graça. A graça do Senhor Jesus faz toda a diferença num homem, numa mulher, a graça. Quando o Senhor Jesus abre os nossos olhos espirituais, é totalmente diferente de um homem íntegro que não tem a graça, de uma mulher íntegra que não tem a graça. É diferente de um homem íntegro que tem a graça. Ser íntegro é uma obrigação. A graça é de graça e vem de Deus. E traz toda a diferença. Porque quando você recebe a graça de Deus, Deus percebe que você reconhece que você é dependente somente de Deus. E não da sua integridade. E não da sua inteligência. Entendeu? Então, quando isso acontece, o Senhor Jesus ainda fica 40 dias com eles aqui, até consumar, né,
Até aí, depois dos 40 dias, o Senhor Jesus sobe mesmo. Agora ele sobe nas nuvens, né? Buscar o seu povo. Que também já foi falado aqui, do arrebatamento, né? Não vem mais na terra. Aí ele sobe. Aí os apóstolos começam o ministério deles. Sem o Senhor Jesus do lado, mas com o Espírito Santo, né? Que Jesus, ele estava... Se ele estava na Galileia, ele não estava na Judéia, né? Ele não estava o tempo todo no mesmo lugar. Jesus, quando estava com o ministério aqui terreno. Mas ao subir, louvado seja Deus, ao Jesus subir, né? Depois de cumprir o plano de redenção, ao subir, desce o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele está em todas as pessoas que aceitam o Senhor Jesus. Em todos os lugares. Então, aquela época, quando Jesus estava com o ministério, se Jesus não tivesse com eles na Galileia, quem tivesse na Judéia não tinha lá o Jesus. Agora nós temos ele em qualquer lugar. Qualquer irmão, se o irmão agora estiver na África, o Espírito Santo está lá com ele. Eu aqui no Brasil estou com o Espírito, entendeu? Conduzindo a minha vida. Quando estava com o Senhor Jesus, se o Senhor Jesus estivesse com eles naquela cidade, bem, se o Senhor Jesus fosse para outra cidade eles ficavam meio perdidos. Hoje não. Hoje nós somos conduzidas pelo Espírito Santo de Deus o tempo todo. Do Deus vivo, né? Não o Deus morto que está naquela cruz. Quando eu vou trabalhar, né? Quando eu entro na rua do meu trabalho, tem uma igreja bem grande. Eu não sei o nome da igreja, porque eu não prestei atenção. Mas o que me chamou a atenção é que tem um Cristo morto. Uma cruz, um Cristo morto. Eu não sei porquê. Eu não consigo entender. Cristo, ele realmente ele padeceu 3 dias, né? Ele padeceu, morreu. Mas ao 3º dia ele ressuscitou. Ele está vivo no céu do lado do Pai. Aquela crucificação, ela não é mais necessária. Mostrar Jesus Cristo na... Nós temos que exaltar o Cristo vivo. Que passou, né, da morte para a vida, ressuscitou. É ele que nós temos que falar, não é do Cristo morto. Não entendo. Então vamos lá, né, continuação aqui então. Então se começa a igreja na terra, baseada em Jesus Cristo, os discípulos, né, começam a pregar o evangelho para toda a criatura, né, nos 4 cantos do mundo. É isso que Jesus fala para eles, né? E até hoje, que é nós agora, né? Depois eu vou ler Mateus 10. Não hoje, mas eu vou fazer um ponto. Vamos ver se depois que eu chegar da igreja, que hoje é dia de culto. Chegando da igreja, eu faço Mateus 10, né? Aí depois eu continuo essa pregação, esse estudo aqui. Amém? Aí começa a igreja na terra. Baseada em Jesus Cristo, a pedra de esquina. Os discípulos começam a falar, né, de Jesus Cristo a toda a criatura. Amando do próprio Senhor Jesus, ensinado pelo Senhor Jesus. Jesus ficou 3 anos na terra, no ministério, ensinou os discípulos. Aí depois os discípulos começaram a ter os seus ministérios, né, sozinhos, né, junto com o Espírito Santo do Deus vivo, conduzindo, lógico, sempre. Quando que o Espírito Santo do Deus vivo vai embora, Tânia? Quando a trombeta tocar. Aí nós sobe, aí só fica aqui quem, né? Já foi falado sobre isso também. Amém? Então vamos lá. O que eu estou fazendo aqui agora é o Espírito Santo de Deus, do Deus vivo, que me posicionou, me direcionou. Amém? Então começa, ó. Com esses discípulos na terra, tem a doutrina de João. Apóstolo João, não São João. João não é santo. João é um discípulo preparado por Deus, com defeitos, com erros, como eu e você. Só que ele foi preparado por Deus para exercer o seu discipulado aqui, né? Fazer discípulos, ensinar o Evangelho segundo Jesus Cristo a todo aquele que der crédito às Escrituras. Amém? Então, se estabelece a divindade de Jesus, né? A doutrina de João, se você ler o livro de João, vai falar da doutrina da divindade.
né, do próprio Deus, de tudo que se refere a Deus, do que é divino. Então, se você lê as Escrituras, o livro de João vai falar sobre isso. João entendia da divindade, da devoção, né, da importância de Deus na Terra, de como é necessário que você acredite no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Você pode ler o livro de João que vai falar sobre isso, através do apóstolo João, não do São João, do apóstolo João, fala, né, da divindade de Jesus Cristo que ali se estabeleceu. Então se começa por aí, lá nos primeiros anos, lá atrás. Depois, né, vem o pai da igreja, né? Quem são os pais da igreja? Depois que acaba o ministério, o ministério de todos os apóstolos, porque os 12 apóstolos formados pelo Senhor Jesus, eles morrem, todos martirizados, né? Um decapitado, outro na cruz, como o Senhor Jesus, mas de cabeça para baixo, porque não quis morrer como o Senhor Jesus. Todos eles viveram no tempo de mártire, porque a pregação do evangelho naquela época era mártire, você ia morrer. Então você imagina você viver numa época aonde não podia se falar do Senhor Jesus, da sua doutrina, porque morria. Não morreram porque Deus, né, o Espírito Santo direcionou para fazer o chamado até o exato momento. Depois vieram a óbito. Entendeu? Então, quando se acaba os apóstolos, quando morrem, esses apóstolos, os 12 primeiros apóstolos, criados pela pedra de esquina, que é o Senhor Jesus, esses apóstolos fizeram outros discípulos. Que deixa eu ver aqui o nome dele. Louvado seja Deus. Tertuliano, né? Que é um teólogo. Tertuliano, que é um teólogo, né? Era um padre. Depois ele foi conhecedor, o Senhor Jesus abriu os olhos dele. Ele passou a conhecer o cristianismo, né? Era padre. Depois ele foi convertido, né? Através do Espírito Santo do Deus vivo, não de homens, tá? Ao cristianismo. Estabeleceu a doutrina da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são 3, né? Que até hoje é assim. Depois Justino Mártir, também importante, que defendia a fé, e era um filósofo cristão que doutrinava, evangelizava pessoas cultas. Ele não era culto, mas ele evangelizava pessoas cultas, sabe? Exatamente. Também tem Constantino, que era imperador, né? Depois, como eu disse, né? Vocês vão atrás de, louvado seja Deus, de aprofundar o que eu tô dizendo aqui, tá bom? Vão atrás, pesquisem. Aí Constantino, né, imperador, que faz cessar as perseguições. Ele se declara cristão, era um padre também, se declara cristão e põe fim nas perseguições do cristianismo. Aí eles passam a ser livres, até então não podiam, era só, né, o catolicismo, né? Aí Constantino, imperador, ele que dá essa importância na história, né, do pensamento cristão, de acabar as perseguições ao cristianismo, aos cristãos. Foi ele o autor, levantado por Deus, lógico, ele que foi o autor, né? Aí se começa o período antigo, né, antes de Cristo, as doutrinas de Paulino, né, as doutrinas de Paulo, que é a era dos apóstolos, né, que era por fé e não por obras, porque a heresia, louvado seja Deus, a heresia dizia que a Bíblia, depois eu vou falar isso em outros cultos,
a Bíblia ela não era totalmente correta, né? Ela foi presa, né? Com cadeados, realmente, né? A Igreja Católica, embora a Igreja Católica começou seguindo a palavra de Deus, depois que veio as heresias, aí só que eles falavam que era por obras e não por fé, mas exatamente o contrário. Nós somos salvos pela fé e não por obras. As nossas obras são consequências da nossa fé. Mas o que nos salva é a fé em Cristo Jesus e não o que nós fazemos. O que nós fazemos é consequência da fé que nós temos. E era falado exatamente o contrário. Então, a doutrina de Paulino, né, que é o apóstolo Paulo, ele debate contra essa heresia. Entendeu? Aí onde também se fala nas cartas romanas, que é em Romanos, né, no livro de Romanos, que também fala sobre isso. É um livro assim, é uma passagem, né? Faz parte do Novo Testamento e ele é muito rico. Ele te ensina totalmente, abrangentemente essa parte, te esclarece totalmente contra as heresias, né? E isso mesmo. Porque as cartas romanas, que o apóstolo Paulo escreve, não te deixa fugir dos mandamentos. Faz você esclarecer os mandamentos da palavra de Deus. É um livro, assim, das Escrituras Sagradas que vai te dar um esclarecimento importantíssimo para a tua vida com Deus, para você não ter dúvida da sua fé, o esclarecimento para você não andar perdido. Né? Até uma dica aqui. E quem mais? São esses, né? São esses. Constantino, Justino Mártir, né? E Tertuliano. São esses que eram católicos e o Senhor abriu os olhos espirituais deles e eles passaram a entender o evangelho genuíno segundo Jesus Cristo. E a gente pode ler aqui, ó, em Efésios 2:1, bem rapidinho. A salvação é pela graça, e vos ficou estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios 2:2, em que, noutro tempo, andava segundo curso deste mundo, segundo os príncipes, né, das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E Efésios 2:3, que fala assim, ó, entre os quais todos nós também antes andávamos. Então, aquele que conhece o Senhor Jesus, por misericórdia, porque todos nós andávamos em pecado. Eu não sou melhor do que aquele que não anda em pecado. Eu tomei a decisão de sair da desobediência, mas eu também andava em desobediência. Então, nós não temos que achar que nós somos privilegiados. Não. A graça nos alcançou, mas também nós temos que ensinar e ajudar aquele que a graça não alcançou, passar a alcançá-la. Porque mortos estão eles, como nós também estávamos. Louvado seja Deus. Então, hoje eu tenho a misericórdia de Deus porque Deus me alcançou com a graça dele. Isso é misericórdia. Não é que eu sou melhor, eu não sou melhor que ninguém, mas a graça de Deus me alcançou e eu a aceitei. É isso que fala aqui. Entre os quais todos também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, é o que eu acabei de falar, por seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Louvado seja Deus. Entendeu? Então, não somos merecedores, mas porque Cristo Jesus nos alcançou, nós somos salvos.
mediante a fé e não por obras. Se eu servir a Deus a vida toda, louvado seja Deus. Lógico que Deus vai se agradar de mim, mas eu não sou salva por obras. Eu sou salva pela fé que eu tenho em Jesus Cristo. E que nós temos que ter. Eu não tenho que me sentir privilegiada que eu faço a obra de Deus. Não. É uma honra que Deus me deu, mas é Ele que me direciona. É Ele que faz a obra. A obra, a pedra de esquina, né, que fala, é de Jesus Cristo. A igreja é de Jesus Cristo, não é do homem. Eu tenho a misericórdia de Deus. Só isso. Amém, irmãos? Então fica por aqui, né, para não ficar muito cansativo, né, para não ficar muita coisa, muita informação. Aí no próximo eu dou continuidade aqui. Amém, irmãos? Nós já oramos, né? Louvado seja Deus. E até o próximo vídeo, irmãos. A paz de Deus a todos. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado.